Boa tarde, turminha do nono ano, tudo bem? Bem, estamos iniciando agora a unidade 3, a parte 2. Então, a unidade 3, nós estamos trabalhando Estados Unidos no século XXI. E aí nós vimos algumas questões dos Estados Unidos dominando a América, tá? Nós vimos a questão dos Estados Unidos na guerra do Irã-Iraque, na parte 1, e aí nós vamos ver a questão judaico-palestina. Então, nós vamos verificar que, após a Primeira Guerra Mundial, começa um movimento conhecido como sionismo, tá? Por quê? Ricos judeus do mundo inteiro começam a comprar terras na Palestina e ali começaram a formar uma comunidade judaica. Nós vimos que a maior parte dessa região, até a Primeira Guerra Mundial, pertencia ao Império Turco-Otomano. Com a derrota do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial, a região tornou-se uma das principais áreas de influência da França e da Inglaterra. E aí é que começa a encrenca toda. A região torna-se alvo de conflitos que tinham como causa o nacionalismo árabe, porque olha só, domínio turco-otomano, isto quer dizer basicamente árabes dominando a região. Só que aquela parte ali também tinha uma pretensão judaica. Não se esqueça que a Palestina era a antiga pátria dos hebreus, que viraram judeus, tá? E aí nós vamos ter um outro problema, além do nacionalismo árabe, a questão judaico-palestino. Um outro problema sério na região é petróleo. A região é rica em petróleo e aí é que os conflitos vão começar. Bem, nós vamos verificar que a coisa está tensa, mas ao final da Segunda ou durante a Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? Milhares de judeus começam a migrar para a Palestina, alegando que ali seria a sua pátria de origem. Eles estavam sendo exterminados porque não tinham uma pátria. E aí começa um clima emocional muito grande que fez com que a ONU aprovasse a criação de um Estado judeu na Palestina. Isso vai acontecer em 1948 com o apoio dos Estados Unidos. E aí vai ser fundado o Estado de Israel na Palestina. Só que tem um lance: essa região é ocupada por um povo árabe, que são os palestinos, que já estavam na região há mais de 1000 anos, quando os judeus dali foram expulsos, tá? E com isso nós vamos ter um problema extremamente complicado, tá? Porque a Palestina ela era administrada pela Inglaterra, tá? E era habitada por uma grande maioria árabe, mas estava tudo bem até então. Agora, quando começa a haver uma penetração judaica na Palestina e a aprovação da ONU da formação desse Estado judaico, isso vai provocar uma revolta entre os povos vizinhos, que são árabes, alegando que a região pertence aos palestinos. E aí começa a encrenca. Por quê? Criou-se o Estado de Israel, mas não criou-se o Estado palestino, tá? E aí os palestinos que ali viveram passam a ser transferidos para campos de refugiados. Isso vai criar uma tensão muito séria na região e os palestinos vão fundar a Organização para a Libertação da Palestina, que será liderada por Yasser Arafat. No primeiro momento, Arafat é um guerrilheiro, tá? Mas com o passar do tempo ele vai mudando de atitude em relação à questão. Bem, Israel já foi criado e aí em 1948, tá? Em 1967
o que vai acontecer? O Estado de Israel começa a se expandir na região. Vejam que ele não foi aceito pelos povos árabes. E aí Israel, que tem um imenso exército bem estruturado, não se esqueça que o judeu é rico, tá? E que as grandes fortunas dos Estados Unidos são de origem judaica, tá? Então, o que eles vão fazer em 67? Eles começam uma guerra contra o Egito e a Jordânia e a Síria, na chamada Guerra dos 6 Dias. Lógico, os povos árabes acreditam que vão vencer isso numa boa, porque afinal de contas são Egito, Jordânia, Síria contra Israel. Só que os israelenses têm muito mais poderio econômico e militar. Por isso, os israelenses vão vencer essa guerra e esses países vão perder parte do seu território. Vejam bem, eles estavam reclamando o quê? Perda de território, perderam ainda mais. Aí, em 1970, as tensões estão bastante grandes na região. Em 1973, os árabes resolvem atacar os israelenses no dia de Yom Kippur, que é justamente o feriado mais importante dos judeus, que vai ser conhecida como a Guerra de Yom Kippur, tá? Logicamente, os Estados Unidos vai ajudar os exércitos israelenses nesta guerra e, novamente, os israelenses vencem a guerra e, de novo, sírios e egípcios perdem mais. Eles estão tentando reconquistar o Sinai e as colinas de Golã, mas eles perdem mais território ainda, tá? Então a resposta árabe vai ser cortar o fornecimento de petróleo para quem? Para os Estados Unidos, que apoiou Israel, tá? E aí vai criar um problema seríssimo para os Estados Unidos, tá? Porque a economia norte-americana ela é totalmente dependente do petróleo. E aí, em 1978, para diminuir as tensões na região, foi assinado o Acordo de Camp Davis, que previa a mediação dos Estados Unidos no conflito entre Egito e Israel. Por esse acordo, Israel devolveria a península de Sinai e começaria a discutir a criação do Estado palestino. Bem, o resultado foi a criação de não foi um Estado palestino, mas uma autoridade nacional palestina para administrar o território. E quem vai ficar à frente dessa autoridade vai ser Yasser Arafat. Então nós vamos ver que ele vai ter o status de um líder político, de um chefe de Estado, embora o Estado da Palestina nunca tenha sido criado. Então, vai haver uma evolução. Em 2003, Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia e a ONU consegue divulgar um plano que eles vão chamar de Mapa da Estrada. Consistia em que? Na criação até 2005 de um Estado palestino que onde pudessem conviver israelenses e palestinos na mesma região. Só que esse projeto não foi aceito pelos líderes israelenses. O que acontece na região é o radicalismo religioso e nacionalista, tanto do lado dos judeus quanto do lado dos palestinos. Então, quando um lado concorda, o outro não aceita. E aí a paz continua longe de ser alcançada. Por isso, foi estabelecido o Acordo de Oslo na Noruega, foi fechado esse acordo que deveria estabelecer a paz. Só que a intifada é um ataque não de soldados contra o exército israelense. Então, os jovens e crianças árabes começam a
agredir, a jogar pedras, né, contra Israel. Foi por isso que Israel mandou construir um muro, tá, para separar os dois territórios. Essa intifada revelou a incapacidade dos israelenses de estabilizar a ocupação na região o que resultou num acordo político com os palestinos. O acordo previa a concessão de autonomia administrativa às regiões ocupadas pelos palestinos, principalmente a faixa de Gaza, e a negociação de um acordo de paz definitivo. A maior parte do acordo não foi colocada em prática. Parece que a criação do Estado palestino está muito longe de acontecer. Por quê? Radicalismo, tanto de um lado quanto de outro, tá? Nisso nós vemos muita violência e falta de acordo. Bem, moçada, faça os exercícios da página 480, 481, 482, 483 e 84 e até a próxima unidade. Beijos!